Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. É com muita alegria que eu e você nos unimos mais uma noite para buscar a esse Deus em oração. Dia que Deus nos deu, dia em que nós refletimos a perfeição do nosso Deus. Quando nós nos juntamos para falar com esse Deus, é com um coração alegre e carregado da bênção e da presença do Senhor Jesus Cristo, que nos ama, nos fortalece e nos une como irmãos em Cristo. Você é uma pessoa muito especial a estar conosco e muito bem-vindo para, neste momento, nós fazermos aquilo que a gente mais gosta de fazer na vida, que é falar com esse Deus, que é dedicar a esse Deus toda a nossa atenção, nossas orações e súplicas, nossa gratidão que é extravasada na presença desse Deus. Faça desse momento um momento justo, um momento especial na presença do Senhor. Ele habita junto de nós. A sua presença nos fortalece a cada dia e juntos entendemos o quão amados nós somos por esse Deus, que a cada dia faz tanto bem às nossas vidas, que nos fortalece, nos encoraja e que nos coloca em total intimidade com a sua presença. Chame seus amigos, ainda dá tempo da gente parar as nossas atividades e a gente pensar apenas nesse Deus. Ele que deu a sua vida por nós, que tão alegremente comemoramos a Páscoa nesse último domingo. Somos hoje também chamados a refletir sobre aquele assunto tão interessante que se chama mais do que vencedores. A vitória que vem de Deus, ela foi conquistada por um alto preço. Cristo morreu numa cruz para nos salvar. E a glória desse Deus há de ser completamente manifesta quando o Filho de Deus voltar para julgar as nações e para nos levar para sempre para o seu reino celestial. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero orar com você. Eu quero buscar a esse Deus. Quero junto com você entrar na presença do Senhor, para que a gente tenha neste momento um momento de solitude, de refrigério do nosso ser, entendendo que esse Deus ouve as orações que fazemos a Ele. Deus bendito, amado Pai, é com alegria, Senhor, é com descanso da nossa alma que nós mais uma vez te buscamos, ó Deus, que mais uma vez nos reunimos para falar contigo, ó Deus. Que privilégio, que coisa boa, Senhor. É o Teu Santo Espírito, neste momento, nos sintonizando com a Tua presença, fazendo com que a gente contemple a Tua face, Senhor Jesus, que a gente tenha a atitude de, como filhos desse Pai amado, nós nos voltarmos entregando a Ti, Senhor, todo o nosso cuidado, sabendo, ó Deus, que somos totalmente carentes e dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. E é assim que a gente quer ser, Senhor. É assim que a gente quer Te adorar. É assim que a gente quer sentir a Tua presença, Deus, como filhos que se assentam diante de um Pai amoroso, de um Pai bondoso, que enviou a Jesus Cristo para morrer por nós, Senhor. Esse é o Teu Evangelho, Senhor, e é isso que alegra o nosso coração. É isso que espanta as nossas dificuldades, Senhor. É isso que levanta o deprimido da sua depressão, que faz com que aquele que está cativado pelo pecado seja hoje cativado pela lei desse Deus, pela lei do Espírito que nos dá vida, Senhor. É assim que nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor, neste dia. É assim, ó Deus, que o nosso coração se humilha e se quebranta na Tua presença, Senhor, entendendo o Teu cuidado por nós. Senhor, entregamos aqui desde já os pedidos de oração que já estão sendo produzidos, que já estão sendo escritos para nós, Senhor,
mas temos a total certeza de que o Senhor nos ouve e nos atende segundo a tua boa vontade. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, na tua presença, ó Deus. Fala aos nossos corações. Comunica, Senhor, o teu evangelho e nos ajuda, Senhor, a aplicar este evangelho na vida, a sermos transformados por este evangelho. A, Senhor, mudarmos tudo em nós que tem que ser mudado, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero ir com você ao capítulo 8 da Epístola aos Romanos, com vocês que já estavam aqui e com os irmãos que acabaram de entrar agora. Sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Na última quarta-feira nós encerramos a leitura do capítulo 7. As nossas devocionais têm por objetivo entender o tema mais que vencedores, essa grande vitória que vem do Senhor, que nos torna invencíveis diante do pecado, da morte e do inferno. E nós lemos, com a graça de Deus, todo o capítulo 7 de Romanos. Entendemos a liberdade que vem de Deus por meio de Cristo, que nos liberta da maldição que vem da lei. E Paulo encerra o capítulo 7 com uma frase apoteótica, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos livra do corpo da morte, do inferno, do pecado. É Ele quem nos desamarra da opressão da lei e nos coloca em uma nova situação, em um novo status diante de Deus. E assim a gente entra no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, nós vamos entender e caminhar mais próximo do nosso grande tema, que é mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós, no dia de hoje, vamos ler os 4 primeiros versículos de Romanos 8. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí onde você estiver nesse momento, em Romanos capítulo 8, verso de 1 a 4, e eu quero pensar com vocês no ponto de partida da vitória cristã. Este é o tema que nós vamos tratar hoje. O ponto de partida da vitória cristã, conforme Romanos 8, de 1 a 4. A palavra de Deus diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome desse Deus. Meus irmãos, como eu disse, nós entramos aqui num novo capítulo da Epístola aos Romanos, sendo esse um dos principais ensinos de Paulo na demonstração do Evangelho, bem como da libertação que vem por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vimos que nos capítulos 5, 6 e 7, Paulo discorre sobre os frutos da justificação. Ou seja, o capítulo 5 nos fala da paz com Deus, que a justificação mediante a fé, mediante a graça de Deus, por intermédio da fé, produz no crente reconciliação para com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao que Paulo chama de paz com Deus. Nós somos pacificados com relação a esse Deus que se ira contra o pecado. Capítulo 6, Paulo nos fala que o fruto da justificação é também santidade. Capítulo 7, como nós vimos, a justificação resulta em liberdade da escravidão da lei, que é basicamente aquilo que nós lemos como a gloriosa liberdade que é desfrutada pelos filhos de Deus.
E agora, no capítulo 8, Paulo vai tratar do assunto, a vitória que vem da justificação, que torna os filhos de Deus super invencíveis, ou, como nós gostamos de dizer, e está na Bíblia, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sim, a justificação dos crentes, mediante a graça de Deus, operada pela fé em Jesus Cristo, nos torna vitoriosos em nível tão excelente, em nível tão nas condições espirituais altas e promovidas que Jesus nos elevou, que nós podemos dizer que sobre todas as coisas que nós vamos ver ainda à frente, nós somos de fato mais do que vencedores e cada vez mais entendemos e somos certificados no nosso coração com a certeza de que Deus nos torna vitoriosos sobre todas as coisas ou mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que significa isso? O ponto de partida para esse entendimento começa no texto que nós lemos, que nos diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja quão doces são essas palavras. Que frase tão libertadora da fé cristã. Veja como a palavra de Deus considera aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há. Ninguém pode nos condenar. Nenhuma, absolutamente nenhuma condenação há para aqueles cujas vidas foram salvas e estão pertencendo e permanecendo em Cristo Jesus. E sim, irmãos, é por causa do sacrifício voluntário de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário é que nós temos a nossa dívida quitada com a lei de Deus e também temos a santificação da nossa vida. A lei de Deus, como nós vimos, ela tem a função de nos mostrar e de realçar os nossos erros, o nosso pecado, mas ela não pode, jamais poderia ser considerada como um meio para nós obtermos a salvação de Deus, porque essa salvação nos é dada gratuitamente por meio de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Antes, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor nos dão condições de nós agradecermos a Deus, sendo que esses mandamentos são também para que nós nos deleitarmos nele, mas quem nos resgata é Cristo e tão somente o Filho de Deus. E somente aqueles que estão em Cristo é que são livres da ira de Deus, da maldição da lei, da condenação para a morte e para o inferno como resultado da desobediência, da rebelião contra Deus. O capítulo 8, versículo 1, ou seja, essa frase tão vitoriosa e libertadora, tem uma conexão muito íntima com as palavras do apóstolo no final do capítulo 7, quando ele diz: que desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E então esse poder escravizante do pecado, que Paulo chega a chamar de a lei do pecado, é triunfantemente derrotado pela graça de Cristo, de forma que nós podemos entender que nenhuma condenação há significa liberdade não só da lei de Deus, não só da maldição que vem da lei de Deus, mas significa liberdade da culpa do pecado e da autoridade do pecado sobre a vida. O pecado não nos domina mais. Nós não sentimos mais prazer no pecado, mas sim na lei do Senhor, que é santa, justa, boa e perfeita. Aqueles que estão
em Cristo Jesus, que é uma expressão que Paulo usa muito nas suas cartas. Eleitos de Deus em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Estar em Cristo são aqueles que foram justificados, ou seja, a culpa pelos seus pecados, a culpa dos seus pecados foi removida pela morte e ressurreição de Cristo. E também são pessoas que estão sendo santificadas, ou seja, pela influência santificadora do Espírito Santo, que agora passa a assumir o controle da nossa vida. Nós somos chamados a um processo de santificação, onde nós vamos fazendo morrer todos os resíduos tóxicos do pecado que estão no nosso coração. Para esses que estão em Cristo Jesus, não há condenação, mas sim salvação, justificação e santificação. Isso implica tanto em perdão dos pecados, quanto a purificação da alma pecaminosa, ou seja, o sacrifício na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus é uma obra completa e perfeita, que resgata o nosso ser, que justifica o nosso ser, que faz com que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos aceite como filhos, na grande numerosa quantidade de família de Deus, de muitos filhos que o Pai de Jesus Cristo tem, Ele nos aceita como justos, mesmo nós não sendo pessoas perfeitas, mas sim pelo fato de que Cristo assumiu a nossa culpa quando Ele morreu naquela cruz. E a partir de então, Jesus, Cristo, o Filho de Deus, faz com que a gente vá sendo a cada dia mais aperfeiçoados para essa nova vida. E é por isso que Paulo vai dizer, porque a lei do Espírito da vida. Olha o ponto de partida da nossa vitória. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O que fez conosco? Nos livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que viviam dominados pela lei do pecado, agora são libertados para a lei do Espírito da vida. E essa lei do Espírito da vida, meus irmãos, significa a operação vivificante do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, que faz com que nós, uma vez aceitos como filhos de Deus, agora sejamos dominados não mais pelo pecado, mas sim pelo Espírito de Deus que influencia o nosso ser, nossas decisões, nosso jeito de viver, nossas palavras e pensamentos. Nós somos salvos e salvos com o propósito de agradar a Deus, e o nosso coração, que antes vivia dominado pela lei do pecado que produz morte, não é isso? O salário do pecado é a morte. Agora somos governados no coração pelo próprio Espírito de Deus, que nos dá vida, que nos regenera, que nos torna pessoas nascidas de novo. E a gente vive, portanto, uma nova vida com Jesus Cristo, dominados, controlados pelo Espírito de Deus. Olha que palavra bonita que Paulo usa. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Eu poderia parar esse estudo aqui e já seria suficiente. Porque nada mais completa o coração de um crente do que ele saber que a lei do Espírito de Deus, que nos traz vida em Cristo Jesus, nos livrou da influência maligna e tóxica do pecado e da morte. Isso é suficiente, irmãos. Isso daqui já é suficiente para a gente se voltar para Deus com total arrependimento, lágrimas nos olhos, dizendo: Senhor, é verdade tudo isso, eu não preciso de mais nada para a minha vida. Eu poderia ficar por aqui,
No entanto, o apóstolo Paulo continua dizendo mais um pouco sobre isso. Ele diz no versículo 3, porque o que foi impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, já que a lei de Deus não tem a suficiência para nos salvar, mas apenas Cristo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Paulo está explicando, irmãos, nada mais nada menos do que o propósito redentor de Deus na história. Qual foi o propósito da vinda de Cristo ao mundo? Ele diz: Cristo veio ao mundo para tornar perfeita a obediência à lei de Deus. Nós não somos suficientes para obedecer toda a lei de Deus, mas cobertos pelo sangue de Cristo, é que nós somos realmente levados ao caminho dessa perfeição que vem de Deus. Foi do agrado do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo enviar o seu Filho ao mundo, sendo ele o mais precioso sobre toda a criação, não poupando seu próprio Filho, mas entregando-o por todos nós. E Paulo vai dizer aqui, o Filho de Deus, ele assumiu natureza humana, na semelhança de carne pecaminosa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo não pecou, não feriu a lei de Deus, mas sua natureza humana era enfraquecida pelo pecado, ou seja, de um Deus que se esvaziou para entrar na história, de um Deus que deixou a sua própria glória, assumindo a forma de servo, sendo rico, tornando-se pobre por nossa causa. E é isso que Paulo está dizendo nesse versículo 3. Deus enviou o seu próprio Filho semelhantemente a alguém que tem carne pecaminosa. Ele vem ao mundo para tratar com o pecado, para resolver o pecado. Não é isso? Para enfrentar o pecado e os efeitos danosos do pecado, a fim de que o preceito da lei de Deus se cumprisse em nós. Cristo veio ao mundo para tratar com o pecado, e assim ele condenou o pecado na carne, para que a santa e justa exigência da lei fosse em nós plenamente satisfeita pelo sangue de Cristo. Como consequência disso, nós que fomos alvejados pela graça de Cristo, não andamos mais segundo a carne. E ele diz no verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, somos agora movidos por gratidão, por amor a Deus e por misericórdia, e com base nisso, e tendo isso como ponto de partida, nós agora respondemos a Deus, reagimos positivamente a Cristo e nos voltamos para Deus em total obediência, em boas obras, em confissão de pecados, e também agimos amorosamente na vida, nas nossas relações com o nosso próximo, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Meus queridos irmãos, o que tudo isso é mostrado para a gente como forma da nossa vida ser edificada? Nós entendemos, meus irmãos, que tudo isso que lemos aqui só foi possível, essa libertação, esse afastamento da condenação a que a nossa vida estava originalmente exposta sem Cristo, só foi possível porque Jesus se entregou voluntariamente na cruz. A nossa vitória em Cristo, a nossa grande vitória, precisamos entender isso. Só tem sentido de entendermos se a gente pensar
que o nosso Salvador morreu em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter sido crucificados, não Cristo. Nós é que merecíamos a maldição da lei, não Cristo. Nós é que deveríamos passar a eternidade gemendo sem alívio no inferno, que era o nosso destino merecido. Porém, Paulo está nos mostrando o Evangelho. Deus entrou na história, acabou com isso, virou a mesa da história e nos livrou disso tudo. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso faz com a gente, irmãos? Faz com que a gente deveria, ou faz com que a gente tenha, ou deveríamos estar tendo, uma segurança sem fim com relação ao nosso futuro. Essa é a segurança que o crente mais deveria se deliciar nela como esperança. Esse deveria ser o primeiro pensamento que desperta o nosso amanhecer todos os dias. Eu acordo, abro os meus olhos e a minha mente diz assim: eu sou salvo por Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus e Cristo Jesus habita no meu coração. Você consegue encontrar ajuda melhor do que essa para a tua vida? Pense nisso. Se isso, queridos, não nos motiva a viver, eu não sei o que vai motivar a nossa vida. Pense nessas palavras. Agora, nenhuma condenação há. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você percebe que sua vida está em Cristo, o que você vai querer mais da sua vida? Por que você se sente incompleto? Por que a gente se angustia tanto? Por que será que nós temos tanta dúvida com relação ao nosso amanhã, se o nosso amanhã já foi escrito na história? Já foi escrito na mente de Deus e Ele sabe para onde nós estamos indo? Por que a gente se desespera tanto com as notícias, com o futuro? E eu falo aqui de um desespero, irmãos, fora de comum, de uma depressão espiritual, de um pensar na ausência de horizontes, quando nenhuma condenação há para a minha vida e para a sua vida. Nós não estamos condenados ao inferno quando estamos em Cristo. O que pode nos motivar mais do que isso? Do que essa grande expressão da vitória que vem de Deus. Portanto, irmãos, sejamos gratos a Deus. Sejamos menos reclamadores e mais incentivadores e mais encorajadores, porque a nossa vitória é declarada por Deus quando Ele nos livra da morte do inferno por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas também, irmãos, essa libertação em Cristo, ela, se de um lado ela é motivadora, ela também é um tiro de advertência na nossa consciência. Deus nos chama a acertarmos a vida com Ele. É Cristo dizendo no nosso coração: acerte sua vida com Deus. Até quando nós vamos ficar apenas, queridos, admirando a Cristo, tendo ideias abstratas sobre Deus, sem cruzar a linha de uma decisão final por Cristo? Se nós lemos aqui nesse texto que a lei do Espírito da vida é derramada, de fato o que alcança aqueles que são salvos por Cristo, por que então nós vamos desejar viver segundo a carne, segundo os nossos desejos, seguindo os nossos apetites e ambições, vivendo sempre para o eu e para o eu, para o se sentir bem longe de Deus, para uma liberdade que não vem de Deus? Deus nos dá verdadeira liberdade, e essa liberdade não consiste, irmãos,
em fazermos tudo o que quisermos para alcançarmos nossa felicidade. Não. A nossa verdadeira liberdade consiste na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que nos regenerou. É isso que nos deu nova vida para uma esperança verdadeira que vem de Cristo. E é assim que a gente tem que viver. Não pensando em qualquer outra coisa, não almejando qualquer outra coisa, senão nós mesmos estarmos em Cristo, o nosso Senhor. O ponto de partida, meus irmãos, para a vitória cristã é justamente a gente compreender a importância, a necessidade de todo o nosso ser, de todo o nosso coração e mente, estar em Cristo, em íntima comunhão com o Filho de Deus. Nem uma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, Cristo nos chama para permanecer nele, para perseverarmos a nossa vida na presença dele, sendo agradecidos a ele por tão grande salvação e responsáveis com relação a esse chamado que ele nos faz para a nossa salvação. É estando em Cristo e é permanecendo em Cristo que nós somos mais que vencedores. Pense nessas coisas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, te louvamos, Senhor. Te bendizemos e nos alegramos por entender, Senhor, tão grande salvação. A nossa salvação, Senhor, não vem da nossa obediência, mas é a nossa obediência, Senhor, que é um resultado da salvação que vem de Jesus, o nosso Senhor, que vem de Cristo, que vem do Filho de Deus, do Messias que salvou a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nenhuma condenação há para nós, ó Deus. Mas nós merecíamos, Senhor. Nós bem que merecíamos ir para o inferno, Senhor. Mas louvado seja Deus, Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, eu não entendo isso. Não entendo, meu Senhor, o que o Senhor viu em mim de bom, ou o que o Senhor viu na vida dos nossos irmãos, daqueles que creem no Senhor de bom, para fazer com que a gente fosse liberto, Deus. Eu não consigo entender. Mas, Deus, louvado seja o teu nome, pelo nosso Redentor. Ele morreu numa cruz por nós, Senhor. Ele nos dá a vida eterna. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é esse que se encontra contigo, ó Deus, na eternidade. Senhor, nós precisamos andar de acordo com essa certeza, meu Deus. No entanto, somos falhos. Nessa empreitada, erramos, Senhor. E pedimos a Ti, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão das nossas vidas, ó Deus. E nos ajuda, Senhor, a mortificarmos os maus feitos do nosso corpo, Senhor. A reagirmos positivamente à Tua santificação, ó Deus. E assim, Senhor, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Receba, Senhor, os pedidos de oração aqui feitos. Ó Deus, atende a causa dos Teus filhos, Senhor. Ouve, Senhor, as súplicas e orações daqueles que nessa noite, junto conosco, fazem a Ti, Senhor, os seus pedidos, Senhor, oferecem a Ti os seus desejos e respondam, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Seja com aquele, Senhor, que está fraco, que está cansado, que está, Senhor, precisando de uma intervenção Tua, de uma cura, Senhor, seja para o corpo, para a mente, para a alma, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, neste dia. E, ó Deus, realça, Senhor, reafirma em nossos corações a verdadeira esperança que só Jesus Cristo, nosso Senhor, pode nos dar, ó Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Foi muito bom estar com você mais uma vez. E agora é momento de nós
compartilharmos esse vídeo para os nossos amigos e também darmos bons frutos, bom testemunho de tudo aquilo que a gente ouviu nessa noite. Ore por isso, peça a Deus que edifique no seu coração essas verdades. E no mais, que você tenha uma semana repleta das bênçãos e da misericórdia do Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus.